Estamos de volta com o Quarto Secreto. Eu sou Eli Alves e o nosso objetivo aqui é trazer um evangelho simples, mas que seja puro. Se você está vindo aqui pelo nosso canal pela primeira vez, eu já digo para você, aqui embaixo você vai ver outros vídeos em que falamos sobre renúncia, lei versus graça, cristão pode realmente ingerir bebida alcoólica, mensagens subliminares nos desenhos da Disney e também falamos sobre nova era e alguns outros assuntos. Então peço para você que já olhe depois que acabar esse vídeo, olha aqui o nosso conteúdo. Tivemos um tempo fora, né? Mas estamos voltando agora com toda a força, todo o vigor. Então toda segunda-feira vai ter vídeo novo aqui no nosso canal que você não pode perder. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um amigo meu. Ele vai te contar aqui uma história de superação, aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na vida dele. E eu tenho certeza que essa mensagem de hoje, de alguma forma, ela vai tocar o teu coração. Então já peço para você, corre lá, pega a pipoca, chama a galera e acompanhe conosco. Jefferson Carlos aí, o Jeff, muito obrigado, meu mano, por estar aqui conosco, né, ter aceitado esse convite, né, no Quarto Secreto. E hoje vamos falar um pouco, né? E pra gente iniciar, eu queria que você falasse quem é o Jeff, né? Quem é você, certo? Para que o pessoal aí possa conhecer aí, né? Quem ainda não sabe quem é ele, vai saber agora. Amém, meu mano. Graças e paz, né? Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento de estar com você aqui. Como eu falei nos bastidores, né? Desde que você colocou esse projeto em andamento, né? Eu sempre fiquei bastante balançado em estar aqui, né? E hoje está sendo uma resposta de oração, estar aqui com você, tá podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? E que Deus possa estar alcançando vidas aí através desse testemunho, através de tudo aquilo que a gente venha estar falando. Que você seja alcançado através disso tudo aqui, em nome de Jesus. Amém. E como você falou, meu nome é Jefferson Carlos, mas todo mundo me conhece como Jeff, né? Sou diácono lá da nossa igreja, lá, Manar Church, né? Pra mim é uma honra ser diácono. Você não tem noção desse cargo, como meu coração se alegra em dizer eu sou diácono. Porque o que eu passei, o que eu vivi para poder chegar e ter um título de diácono na casa do Senhor, mano, isso não tem preço. Isso é sem palavras. E eu sou natural de Garanhuns, você não conhece? Conhece Garanhuns? Não. Todo ano, todo Natal, eu digo eu vou lá no Natal, né? Porque Natal tem toda aquela decoração, eu fico com a minha esposa, com a Jéssica, vamos lá, esse ano a gente vai, e a gente já falou, esse ano a gente vai, mas com fé em Deus a gente vai conhecer. Já passei assim, viajando pela porta, mas pra conhecer a cidade mesmo, Então, ainda não. sou natural de Garanhuns, eu acho que é a melhor cidade do mundo, um lugar muito lindo. Depois de Maceió, né? É, mais ou menos. Então, sou natural de lá, eu tenho 40 anos, sou pai de 3 filhos, casado com a Lívia, a minha negona de God, né? É. Como vocês conhecem. E diácono, né? Na casa do Senhor. Esse é um pouco do Jeff aí. E logo mais vocês vão estar conhecendo mais um pouco mais daquilo que Deus fez na minha vida. E continua fazendo, né? Dia após dia, Deus fazendo um milagre em nossas vidas. Amém, meu irmão. E como o Jeff citou aqui, é diácono, né? Pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui lá pra Maná, ele não lembra não, mas eu lembro. Foi ele que me recebeu lá na entrada. E ele falou assim, seja bem-vindo. Como ele sempre faz até hoje, você que for lá pra Maná, chegar lá, o Jeff Taylor vai na porta e vai dizer, meu irmão, pega na sua mão, dá um abraço, diz, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E do dia que eu fui pela primeira vez até a última vez, ainda do mesmo jeito, que esse cara vai receber você. Então isso aí me marcou bastante, meu irmão. Caramba, não sabia disso, ah? Me marcou. Não tinha nem E eu noção até disso aí. comentei com a Jess, não agora nessas épocas, né? Mas um tempo atrás eu até falei com ela, disse, mesmo, toda vez que eu chego lá na igreja, o Jeff disse, seja bem-vindo. Que é um diferencial, meu irmão. É um diferencial. Amém. A gente pensa que isso às vezes não toca. Tô falando só por falar, mas a gente sabe que muitas pessoas são tocadas ali com um simples gesto de um Verdade. abraço, um cumprimento. Eu sou um pouco chorão, assim, entendeu? Talvez, assim, para as pessoas seja algo simples. Isso você tá falando. Mas pra mim,
poder recepcionar alguém, poder marcar a vida de alguém com um simples seja bem-vindo, cara, isso não tem preço. Não tem preço. Pelo que eu vivi lá atrás, pelo que eu era lá atrás, hoje eu vejo pessoas sendo marcadas por um simples seja bem-vindo, não tem preço, mano. Porque eu acho assim que tem muitas pessoas, assim, foi um pouco do meu caso, fui um pouco magoado. Não só, não vou falar que questão de igreja, mas pelo mundo mesmo, né? E há muitas pessoas, a maioria das pessoas vão pra lá, como eu falo, a igreja ela é um hospital. Então nós somos os doentes, né? Tem os enfermeiros, tem os médicos que vão lá, Sim, né? sim. Mas digamos, o remédio principal é o Senhor, é a palavra, é ela que transforma, é o Espírito Santo, né? Mas todos que vão lá, eles vão em busca de algo. Então quando você chega lá, já na parte da entrada, você já é recepcionado de uma forma diferente, você vai com o pensamento, poxa, eu vou lá, como eu já vi várias pessoas, até mesmo assim, poxa, o pessoal vai lá, mas o pessoal vai me julgar, vai falar de mim, mas quando chega lá é recebido com um abraço, Uhum, algo que, poxa, eu não me lembro quando foi a última vez que eu dei um abraço em alguém. uhum. E você recebe um abraço lá, É entendeu? verdade, mano. Então isso aí já começa o tratamento, eu falo assim, já do início, meu irmão. É entrando, já é diagnosticado, já começa o tratamento ali. Mas isso aí, meu irmão. E pra gente dar início aqui, um pouco sobre o seu testemunho. Você, como foi que iniciou assim? Você desde pequeno nasceu já num lar cristão? Ou a sua mãe e seu pai era de outra religião? Como é que foi? Deu início assim? Tô falando num ciclo religioso com a sua família. Eles já eram cristão? Certo, vamos lá. Na realidade, minha família, ela nunca teve uma religião definida. É, quando eu era moleque, quando eu era adolescente, eu se denominava católico. Mas um católico que não ia à igreja. E só por ter um nome assim, de dizer que participava, tinha alguma religião. E tanto eu como minha família denominava isso. Acreditava muito assim na religião católica e mas não de praticar, né? Então, é, o, o início da minha vida foi um pouco difícil. Vamos lá, eu quero chegar do começo pra gente poder entender um pouco como é Sim, que sim. foi essa situação da minha vida. Minha mãe conheceu um rapaz, eles terminaram ficando, não tinham um relacionamento definido. Ah, namorado, é noivo, é nada. Simplesmente em algum lugar ficaram e minha mãe terminou engravidando. Isso ela com 21 anos. E ali naquela gestação ela não queria, né? Porque assim, a gente morava. Ela, quando ela tava grávida, minha mãe morava num lugar muito humilde, junto com a minha avó. Minha avó tinha mais 3 filhos, 4 com a minha mãe e sem ajuda de nenhum pai. Mas aí no caso, quando a sua mãe conheceu seu pai, digamos assim, né? Hum. Aí gerou você, seu pai não ficou junto com a sua mãe? Não, não, mano. Só ficou. Apenas ficaram. Apenas tiveram um relacionamento assim, como se diz hoje, né? Ficaram. Ficaram. Tiveram um encontro e Sim. E, e terminou engravidando. E como eu falei, minha mãe, uma origem muito simples, casa de candeeiro. Sabe o que é candeeiro? sim, sim. Casa de candeeiro, aquela coisa, vivia de favor na casa de um e de outro. Minha avó tinha mais 3 filhos, 4 com a minha mãe, não tinha ajuda de pai. Até o pai da minha mãe não assumiu. E aquele tempo era bem complicado, assim, querendo ou não, né? Uma mulher, uma menina que fosse aparecer grávida Isso. sem um pai, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, tá mais frequente você ver isso aí, é uma coisa meio que ficou até meio que comum, né? Mas antigamente tinha muito com relação a isso. As pessoas quando até tem assim, questão das de familiares mesmo, Uhum. meus avós, algo assim do tipo, quando engravidava, aí então o rapaz já ia lá, tinha que assumir, já tinha que casar. Poder ter 13 anos, 14 anos, mas já tinha que assumir a mulher e a criança, né? Mas no caso da sua mãe não foi dessa forma, né? Não, não. E aí? Minha avó terminou ajudando, né? Uhum. Ela na gravidez. Teve um parto muito difícil. Minha mãe ficou praticamente quase morria no parto. E graças a Deus ficou bem. Depois foi pra casa. Eu nasci, me criei
sem ter um apoio nenhum de uma referência como um pai. Minha mãe não quis contato com ele. Como eu disse, ela não tinha relacionamento com ele, então ela praticamente não teve nenhum contato. Ele não chegou lá para dar um suporte, para dar um apoio. Nada, nada. Então fui crescendo sem aquele apoio, sem ter uma referência. Dentro de casa era Sim. só minha avó, 2 tias, um tio que era adolescente. E a gente viveu ali, junto ali, como se fossem irmãos. E crescendo, com 9 anos de idade, minha mãe vinha muito para Maceió. Isso em Garanhuns. Ela vinha muito para Maceió, para casa de uma tia que a gente tinha aqui. Ela vinha ajudar essa tia e terminou conhecendo um rapaz e resolveram casar. Isso com 9 anos de idade, isso em 92. Eu tava E nascendo. tava nascendo, né? Eu já tinha já quase 10 anos, já 9 anos eu tinha na época. Então, ela pegou, casou, veio para Maceió morar aqui e me trouxe para vir para cá. E minha avózinha lá em Garanhuns vim para cá. E ali foi onde começou, é onde eu consigo ter uma lembrança maior. No caso, você veio pra Maceió com 9 anos. Isso, Aí foi onde iniciou tudo. Até os 9 anos você ficou em Garanhuns, lá com a sua avó, seu isso. tio, né? Sua mãe, tudo. Isso, todo mundo lá, numa casa só. E a sua mãe, quando ela lhe teve, ela era de maior, era de menor ainda? 21 anos. 21 anos, né? 21 anos. Já tinha um pouco mais de, assim, querendo, não de cabeça, não era tão Tinha pequeno. e não tinha ao mesmo tempo. Porque, tipo, é, você ter um filho na situação que ela vivia. A gente morava num casa com candeeiro, casa que praticamente eram as pessoas que nos ajudavam a manter. Então era uma situação muito crítica, né? Então ela, por receio também, no começo ela não aceitava muito aquela gravidez, né? Mas, felizmente, né? Ela depois foi aceitando e onde eu nasci, né? Cheguei até os 9 anos. Quando eu vim para Maceió, aí minha história já começou a mudar. Felizmente, minha mãe conheceu esse rapaz que hoje eu chamo ele de pai, um cara que, mano, ele me ajudou demais. Assim, deu um suporte assim, é, gigantesco. Ele foi a referência como pai. Me educou, me ensinou, mostrou o Amém. caminho certo. Só que o jovem em si, né, ele se acha autoritário quando começa a sair da fase de É, isso, criança. isso acontece, né? Principalmente com, às vezes não é nem jovem, criança mesmo, se torna um pré-adolescente, né? Já quer Isso. se tornar totalmente dependente. Mas, assim, para não fugir um pouco desse raciocínio, isso aí que você me acabou de relatar, pessoas agora também estão sabendo sobre um pouco da sua história. Eu creio que há mães aí também que devem estar assistindo, que Uhum, às vezes numa situação dessa também acabou tendo um filho, uhum, né? Um filho, uma filha, e às vezes pensa até em abortar essa criança, né? Ou entregar. Então, assim, você que pode estar passando por essa situação, por algo parecido com isso, aqui é, nós estamos aqui, olha quem aqui o Jeff é, uma bênção na mão do Senhor. Imagina se a mãe dele tivesse passado isso na mente dela e ela tivesse tomado essa decisão. Como muitas mães hoje estão tomando essa decisão. É tipo assim, ah, eu não quero ter filho, então toma um remédio, faz isso, faz aquilo. Ah, eu não quero ter filho porque eu não sei como é que. Eu não tenho situação, eu não tenho condições de cuidar de uma criança. Mas olha aqui. Então, assim, a sua vida reflete que, assim, vale muito a pena, meu irmão. amém. Vale muito a pena. A gente. Em cima disso aí que você tá falando, é uma realidade. Muitas das vezes os jovens, a mulher, o homem tem relação e de repente engravida, a mulher engravida. Ah, o que que a gente vai fazer? Vamos abortar, vamos. Não, não faz isso, porque se você tá grávida, se você tá com uma criança no seu ventre, irmão, a palavra, e eu tava com isso aqui aberto
A gente não tinha nem combinado pra falar sobre Nada isso. aqui tá combinado, né? A gente A gente não falou, tinha nem deixa o Espírito combinado. Santo conduzir, não foi? E a palavra tá aberta justamente em cima disso aqui, ó. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém. Então, se tá um ventre, se tem algo no ventre, se tem uma criança no ventre, Deus já conhecia. Então minha mãe engravidou ali, talvez ela não nem esperasse. Mas é quando ela engravidou, a palavra do Senhor, ela disse que o Senhor já me conhecia. Os planos do Senhor já estavam escritos ali sobre a minha vida. Ele já tinha me constituído profeta às nações. Amém. Mano, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, você que tá aí do outro lado, talvez você esteja passando por uma situação igual a essa. Talvez você conhece alguém que esteja numa situação igual a essa. Lê essa palavra. Encoraje essa pessoa a não abortar. Encoraje essa pessoa a não tirar essa criança. Porque o Senhor já conhece ela. O Senhor já constituiu profeta às nações. Amém, meu irmão. É um tema até importante até em trazer aqui até um podcast com referente a isso, porque isso é uma pauta que ainda está acontecendo ainda aqui no Brasil, né? Sim, sim. Nos outros países já você vê cada situação do pai não quer abortar, a mãe quer ou vice-versa, né? E o mundo tá caindo em destruição, a verdade é essa. É verdade. Parece que a vida não tem mais valor. Eu faço, mas eu não quero, então boto pra lá. A gente vê bebês sendo abandonados em beira de estrada, o que for, mas é como você falou, antes mesmo de a gente ser gerado, o Senhor já nos conhecia. Verdade. E tenha certeza que você que está assistindo aí hoje, você pode ter uma história parecida com o Jeff. Deus ele tem um propósito para tua vida, Deus ele tem um chamado. O Senhor ele não formou você simplesmente para vir para o mundo e passar tempo. Não. Ele tem algo específico para tua vida. Então, se você ainda não descobriu, meu irmão, que você hoje, a partir de hoje, comece a buscar isso ao Senhor, né, Jeff? Isso. Comece a clamar, a entender, Senhor, eu quero entender o meu propósito, quero entender o meu chamado, porque eu saí de um lar e tive dificuldade, passei por tudo isso, mas qual o propósito de você ter me chamado aqui para a terra? Isso. Então, tenha certeza que assim como o Senhor tem algo específico para a vida do Jeff, ele entendeu isso, e você também possa entender hoje. E aí, Jeff, você chegando aqui em Maceió, né, já com 9 anos. Isso. Aí vocês vieram pra cá, conhecia já alguém aqui, ficou alojado na casa de alguém, ou vocês foram para suas próprias casas, vocês vieram com a cara e a coragem? Então Como é que foi vamos que lá. aconteceu? Vamos lá, né? Como eu falei, minha mãe casou, veio pra cá, pra Maceió. Até então eu não queria vir pra cá, porque eu era muito apegado à minha avó. Mas muito apegado mesmo. Só que por força maior eu tive que vir, né? Então a gente, assim que cheguei aqui em Maceió, a gente foi morar na Forene. Uma casa alugada. E 9 anos, a gente vivendo em poucas condições. E nessa época existiu, você não era nascido, tinha acabado de nascer, né? É, Existiu um momento muito difícil aqui em Alagoas, onde o governo Givaldo Suragi, ele foi um mau governo. Então meu pai era militar. E nesse momento, tava todo mundo atrasado, o pagamento do Estado, dos militares. Tava assim mesmo, tava um caos, velho, o governo alagoano. E a gente começou a passar muita necessidade, assim. Imagine você com seu salário atrasado 2, 3 meses, 4 meses. difícil, né? Complicado. Você que mora de aluguel, complicado. Então, meu pai, minha mãe tinha um primo, a gente começou a morar de favor lá. Tipo, era uma casa que tinha 2 quartos, a gente foi morar de favor naquela casinha. Um quartinho lá era só reservado, só ficava naquele quarto ali. Então a gente passou muita necessidade, muita dificuldade nesse período desse governo. E as coisas foram melhorando, o governo foi melhorando, uma coisa e outra. Meu pai foi e comprou um terreno no Henrique Kelma.
A gente começou a construir uma casinha de um vão só, mas era nossa. Ralou pra caramba, tá entendendo? Pra ter as coisas. E dali em diante foi que a gente começou a construir as nossas coisas, uma casinha ali. E já o que? Com 10 anos já tava trabalhando com meu pai. E você fazia o que com ele? Ele era militar e ele teve uma ideia de colocar uma lanchonetezinha dentro do quartel. Era apenas uma mesinha, né? Com uma estufa, colocava os salgados, colocava um tamborzinho de suco. E eu ficava lá, enquanto ele tava trabalhando no quartel, eu ficava servindo lá o pessoal lá, vendendo suco, vendendo salgado. E ali com mais ou menos 10, 11 anos, mais ou menos nessa idade, eu já comecei a trabalhar. Lógico que criança nessa época não quer isso, né? Mas Sim. hoje eu entendo que foi muito importante para minha vida aquele aprendizado. E ali comecei a trabalhar com ele, depois a gente saiu do quartel, desse quartel se transferiu, foi para outro lugar, e a gente não teve mais a oportunidade de colocar a lanchonete. Só que meu pai, além de ser militar, ele sempre foi um cara muito ativo. Nunca ficou dependendo só daquela Ele renda. tinha uma visão mais ampla, assim, né? É, Pra ele negócio, pra tudo, né? Ele é um cara muito inteligente. Aí ele começou, como ele vendia lanche, né? Ele viu que aquela coisa de lanche dava certo, ele começou a fazer os lanches pra vender, entregar pra lanchonete. E eu era o responsável em fazer essa logística de entrega. Então ali com 12, 13 anos eu já andava ali o mercado da produção, feira do rato, feira do passarinho, já conhecia tudo. E trabalhando uma coisa e outra, e a gente vai saindo de casa e vai vendo as coisas, vai aprendendo, vai olhando, fica curioso, né? E com mais ou menos 13 anos de idade, junto com uma galerinha que morava lá perto, os garotão tudo da mesma idade, a gente começou a fumar cigarro. Comprava Cigarro comum, né? cigarro comum. E a gente comprava uma carteirinha de cigarro, cigarro de menta, aquelas coisas, e se dizia, isso aqui é bom demais, mano, isso aqui é legal, porque a gente se achava o mais homem, né? O molecão, imagina, um molecão com É. 13 anos com cigarro. E você lembra que antigamente as propagandas de cigarro sempre mostravam um cara É, inteligente, poderoso, um rico, né? O homão, cara né? chegava num carrão, descia de terno, né? É Isso, sempre algo apresentável, né? Então as pessoas tinham muita visão naquele tempo que quem fumava era alguém poderoso, que tinha condições financeiras boas, né? Alguém que realmente intelectual. Era a isso. visão do cigarro era essa, né? Era. Aí imagina você adolescente, Aí tendo essa visão, né? Fumando. a gente se achava o máximo, o zomão da rua ali, com cigarro tudo escondido, né? Uhum. Mas só fumava escondido. Então com a carteira de cigarro ia pra escola, com a carteira de cigarro no bolso e chegava lá, fumava na frente de todo mundo. E assim, foi a porta de entrada para muitas coisas na minha vida, o cigarro. Meia de 13, 14 Não anos. foi nem a bebida, foi o cigarro. Então, tudo começou com um cigarro. Aí a gente começou, mano, a galera tudinha. Daqui a pouco, vamos comprar uma bebida, não sei o que. Ah, não sei o que, comprar aquela que é mais fraca. Aquela que é mais docinha. Ah, essa é boa, essa docinha parece suco. De repente a gente já tava tudo bebendo e fumando. Ali, 13 anos. Pronto, dali em diante, comecei a ter relações sexuais com as meninas. Ali, já me achava o super-homem. Ah, caramba, eu sou fumo, bebo, fazendo sexo. Pra mim tá bom demais aqui. E a minha cabeça começou a mudar. E eu comecei a ter problema dentro de casa. E, né, eu vejo assim que muitas das vezes quando a gente. Eu falo assim, porque eu também passei por uma situação assim parecida na minha vida, né? Até comentei um pouco com você. Com relação de algo, coisas ilícitas, essas relações, tudo. E parece que quando a gente começa a mergulhar de cabeça nesse mundo, parece que a gente fecha aqui os nossos olhos aqui, não enxerga mais ninguém, não quer ouvir um conselho. Não, não. Eu sei, porque agora eu já sou homem, agora eu Isso. já entendo, eu entendo a minha responsabilidade. Eu tô bebendo, mas isso aqui não me controla, eu paro a hora que eu quiser. É sempre a visão Isso. do jovem que entra numa dessa, é com esse pensamento. Depois, mais na frente, ele vai ver as consequências, né? Mas no início, a visão que tem é essa, que é tudo maravilha, né? Isso. Aí, bebendo, fumando, fazendo sexo. Minha vida começou a virar, como você falou.
O jovem, ele acha que quando o pai e a mãe vai dar um conselho, mano, esse cara aí tá ultrapassado, essa ideia que ele tá dando aí, isso aí não... Não, mano, isso aí tá ultrapassado, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei. Conselho que eu vou dar pra você que é jovem, tá assistindo esse podcast, tá ouvindo isso aí, escute seu pai, escute sua mãe. Mesmo que você ache que você sabe de tudo, você não sabe de nada. E tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu, tudo aquilo que eu presenciei, vivi na minha vida, se eu tivesse dado ouvido ao meu pai, se eu tivesse dado ouvido à minha mãe, talvez eu não tinha passado por tantas coisas que eu passei. Então escute, escute. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe. Teus dias na terra serão prolongados. Então escute, escute os conselhos dos mais velhos. Pare um pouco, esfrie a cabeça e escute. Então comecei ali beber, fumar e fui estudar numa escola particular, inclusive bem aqui pertinho, o Ateneu. Bem aqui pertinho. Cheguei lá no Ateneu, matrícula cara, eu lembro como hoje, mano. Isso em 2007, 2008, a mensalidade era R$ 54. Hoje, R$ 54 você não acha mensalidade em canto nenhum. Mas, naquela época, mano, Comprar nem um lápis hoje. R$ 54 era muito dinheiro. Muito 2007, dinheiro. né? Isso, por aí, 2007, 2008. Ainda tem até as carteirinhas de estudante. Acho que não passava nem de R$ 300 o salário mínimo naquela época. Era muito pouco, mano. 200 e pouco. Eu sei que meu pai se esforçou pra caramba pra me colocar num colégio. E tu mora no Henrique? Morando no Henrique. Vim a pé. Então, resumindo. Chegava, tinha aula, ficava lá de fora. Fumando, jogando videogame. Naquela época tinha muito fliperama, né? Ficava jogando ali junto com uma rapaziada. E não queria saber de aula. Resumindo, chegou o final do ano. Fiquei em 5 matérias. Meu pai disse bem assim: e aí? Dá pra passar? Se pagar a recuperação? Se dá. Cada recuperação era mais ou menos uns 20 a 30 reais cada prova. Se dá, dá sim. Resumindo, das 5 só passei em uma. As 4 eu fiquei reprovado, perdi o ano. Aí meu pai ficou muito brabo. Se a partir de hoje, escola particular esquece. Foi pro estado. Isso era que série mais ou menos, tu lembra? Isso era quinta série, mano. Quinta série. Era. Quinta série. Foi onde eu fiquei reprovado. Essa quinta série eu acho que marca a vida de muita gente, viu? Aí saí do colégio particular e vim estudar bem pertinho também aqui no Irene Garrido, no Beleão. Estudei lá. Mano, ali foi onde já tava virada a vida, foi onde eu acho que capotou. E ali tinha um cigarro, já tinha bebida, tinha mulheres. Aí veio algumas drogas, veio maconha. Só que eu nunca fui tão fã de maconha, entendeu? Praticamente eu comecei a usar a maconha mais por raiva da família. E a família dizia: você tá fumando. Eu não tô. Tá fumando. Eu disse: eu não tô. Tava acusando antes mesmo de você Você sabe de uma coisa? Eu vou fumar. Só que eu não me adaptei àquilo. Fumava assim por sair com a galera. Da galera ali, sair né? com a galera, Cara, se enturmar. Cara novo, o cara faz aquilo pra Mas se enturmar, tá junto, né? Mas assim, mano, a bebida, ela foi o que me pegou com força. Foi aquilo que quase me destruía. Mas era tipo se qualquer bebida. A gente bebia de tudo na Porque escola. Porque assim, eu quando comecei a beber, só bebia bebida quente, né? Aí, digamos assim, acho que depois de uns 6 a 7 anos foi que eu comecei a tomar uma coisa mais gelada. Mas era só bebida quente. Cachaça, essas coisas, né? Então, a gente na escola a gente bebia de tudo. Porque na realidade não tinha tantas condições de comprar. Então cada um comprava, dava inteira e comprava uma bebida e fazia o que aparecia a gente tomava, o que aparecia a gente bebia. Então no Irene Garrido assim foi algo... Lá na Praça do Beleão isso acontecia. A gente bebia até na praça e até dentro da escola. Ó, e isso é algo assim que
você tá falando aí, eu tô relembrando aqui um pouco da minha história, cada vez mais que você vai falando. E parece que assim, você foi de uma geração, Uhum. indo nessa mesma escola, ia pra essa mesma praça, fazia a mesma coisa. Eu já fui uma geração depois, Fazia a mesma coisa. entendeu? E passei por, vamos dizer assim, os caminhos que você passou também. Uhum. E hoje eu também vejo que vocês for passar naquela praça, tá repetindo a mesma história, cara. Com outros jovens, com outros adolescentes. É algo espiritual naquela região, naquele lugar, né? Forte isso. Então, estudando ali, juntei com a galera, assim, pesada. Os caras, assim, de outros bairros, e a gente formou uma patota ali, que nem o diretor podia com a gente. Nem o diretor, ele tinha autoridade de repreender, porque, tipo, na época não podia fumar dentro de escola. Hoje em dia é comum você ver pessoas fumando dentro de escola, mas na época era proibido. A gente já fumava dentro da escola e ele não falava nada. Eu acho que ele tinha receio, né, de alguma represália, e a gente era Sim. uma galera bem agressiva, bem chata. Aí, resumindo, e em casa começou as coisas, o relacionamento familiar começou a dar uma virada. Comecei a me estranhar com a minha mãe porque ela queria me mostrar o caminho certo e eu não queria. Eu queria ser o cara autoritário, queria ser o cara independente de tudo. Então comecei a discutir com ela, comecei a discutir com meu pai. E uma vinda dessa daí a gente ficou praticamente sem se falar dentro de casa, eu e minha mãe. Morando junto, vivendo na mesma casa e sem se falar. Como é complicado, né, mano? Você parar pra pensar naquilo que eu vivi lá atrás, de você ter a sua própria mãe e você não conversar com ela, você olhar pra ela e ela olhar pra você e os dois fazer como que não se E tudo conhecesse. isso aí causado pelo vício, né? Das Isso. coisas, a desobediência, Desobediência, tudo, né, mano? rebeldia do adolescente, né? E achando que era o certo. Resumindo, uma discussão dessa, ela foi e disse que não queria mais que eu ficasse em casa, que eu fosse pra casa da minha avó lá em Garanhuns. Aí eu disse, era isso mesmo que eu queria. Não quero mais estar aqui, não sei o que. E parti pra Garanhuns. Pra lá. E chegando lá, como um cara da cidade, de Maceió, pra Garanhuns é uma cidade menos desenvolvida, né? Uhum. E eu cheguei lá com o status de um cara da cidade. É, antigamente o cara da cidade é o descolado, né? Né? Hoje em dia os interior tá muito evoluído, Tá muito né? Tá evoluído. muito evoluído até alguns interior até mais que a Mais do cidade, que né? a cidade. Mas antigamente o interior, você tem uma noção, a pessoa, final de semana, a pessoa, rapaz, vou buscar paz lá no interior, né? Vou ficar tranquilo, porque era pra você ir, relaxar, dar uma voltinha na pracinha à noite, né? Uhum. Então, assim, eu lembro que quando eu ia, muitas das vezes, eu morei no sul, né? Quando eu vinha pra cá, fui pra algum interior, alguma coisa, tinha essa questão. O cara Cara de é da fora, cidade, né, é de mano? fora, esse cara é descolado, né? Isso, isso. Mas o pessoal do interior tem essa visão. Hoje em dia, não tanto. Aí tu chega lá no interior, o cara vivido de Maceió, fumava, bebia, né? Era o Isso, descolado. isso. E aí, como é que foi isso? Pra você ter uma ideia, que isso é tão real que os mais velhos lá, que não gostavam de mim, diziam: o malandro da capital. A malandra da capital tá aí. Então, aí comecei a. Tipo, se o cara vive numa vida errada em um lugar e ele sai dali, automaticamente ele vai se juntar com aquelas pessoas ruins do outro lugar, mano. Parece que é um imã, tá ligado? Como se fosse um imã. E quando eu cheguei lá, já comecei a fazer amizades. Pessoas ruins. Cara, e assim, eram pior do que eu. Os caras tinham, assim, um instinto muito ruim. Pior do que eu. Só que os caras me consideravam porque eu era um cara que vinha de fora. Uhum. Só que eu morria de medo dos caras e os caras não imaginavam, né? Mas os caras me consideravam porque eu era um cara que vinha de fora e dizia, não, esse bicho aí é bichão, então vamos. Então, eu comecei a sair com os caras, comecei a beber com os caras, comecei a aprontar com os caras.
você tem uma ideia, lá em Garanhuns existia uma festa lá que era um carnaval fora de época lá. E quando a gente. O bairro que a gente. Que a minha avó morava na época, que ainda hoje ainda mora, era um dos bairros mais perigosos que existia, assim, onde existia muita violência. E quando a gente juntava assim, ó, hoje vai ter festival de inverno, hoje vai ter garanheta, hoje vai ter. Juntava assim, mais ou menos uns 30, 40 cara. Dizia, vamos junto. E eu era o mais ousado. Eu dizia bem assim: ninguém hoje, ninguém vai dar um tapa antes de mim. Eu sou o primeiro a dar o tapa. Eu sou o primeiro a. Era que puxava a É, confusão, né? eu sou o primeiro a arrumar a confusão. E os caras escutavam. Os caras ouviam e obedeciam. Então a gente saía com a galera. E de repente a gente olhava se via um cara de longe. Mano, diante de Deus, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Ah, porque é branco, é preto, porque é gordo, porque é magro. Não. Sem nenhum motivo. A gente se irmava com o cara, ia lá, dava um murro no cara. Quando eu olhava, os caras já estavam em cima. Quebrando o cara, dando tapa, dando murro. O cara ficava só. A gente saía. Saía aprontando a festa toda. E ali eu comecei a ganhar nome dentro da cidade. Ali comecei as pessoas. Os vagabundos, entre aspas, assim, a galera que andava nessa mesma pegada, começou a me conhecer, dizer, não, esse cara aí. E nisso, pra você ter uma ideia, a gente saía, como eu falei, de 30, 40 cara. E quando a gente chegava nos cantos, os caras diziam, os caras da batalha chegou, os caras. Todo mundo parava tudo. Show de Chiclete com Banana, show de Raça Negra. A gente cansou de parar o show por Cara de confusão. causa de briga. Aí o Bel mesmo no Chiclete, mano, para o show, para o show. Essa galera que tá brigando aí, cadê a vaia? Show do Raça Negra. Meu amigo, parava por causa de briga. E era assim. E nessa época já tava com quantos anos? Nessa Assim, época eu mais ou tava menos? em torno de 16, 17, por aí. Eu tava Ainda virado. não era nem de maior, né? Nada, mano. Tinha saído de casa, tava na casa da minha avó. Então, Mas tu tá trabalhando lá também em Garanhuns, assim? então, a priori, eu comecei a trabalhar com meu tio lá. Meu tio criava uns animais, tinha umas carroças de burro, uma coisa e outra, e eu ajudava ele. Só que depois eu deixei tudo isso e comecei a andar com a galera. E os caras não tinham o que fazer, a gente ia pra um posto de gasolina que tinha lá próximo. E a gente começava a lavar carro lá. Lavava carro, levava um balde d'água, lavava uma bucha, umas coisas, lavava os carros lá, ganhava R$ 3, R$ 4, R$ 5. Só pra quê? Pra manter o vício. Pra comprar cigarro, pra comprar bebida. E o dinheiro que a gente pegava era isso. Ficava num posto lá, também tinha calibrador de pneu. Sentava do lado lá, ficava calibrando o pneu. O pessoal dá R$ 1, 50 centavos. Às vezes Receber uma ninguém. moeda, alguma coisa, né? Às vezes ninguém dava. Assim, mano, foi uma fase assim, velho, que. Assim, o diabo. Ele, além de colocar você em situações, ele coloca você em situação humilhante. E humilha. Humilhante. Porque eu lembro que a gente pegava as bitucas de cigarro do chão. As bitucas. Aquele cigarro, quando a galera fuma e joga. Pegava a bituca, abria ela, saía juntando. Pegava um papel, enrolava ali e fazia um cigarro. As bitucas do chão, mano. Então, veja só ao ponto que o diabo ele coloca o ser humano na humilhação. Era a forma que a gente tinha pra fumar quando não tinha dinheiro. Aí ficava lavando o carro, lavando uma coisa e outra e ganhava a vida ali, junto com a galera ali, sem fazer nada. Só aprontando. Aí, resumindo, depois de mais ou menos um ano, a minha mãe foi e mandou uma mensagem, ligou pra lá. E Deus tinha tocado no coração dela e ela foi e me chamou de volta pra casa. E eu vim pra aqui, pra Maceió novamente. Muito magro, magão. Voltando um pouquinho aí. Nesse período que eu tava em Garanhuns, 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o meu pai biológico. No caso, nesse período todo, você não Não conhecia tinha, ele. não, nunca, velho. Nunca eu tinha visto ele.
Porque, no caso, seu pai permaneceu lá em Garanhuns, então ele não saiu. Não, não. Esse tempo Só que todo ele ficou. eu não sabia, mano, quem era, Mas não. assim, você nunca foi atrás de saber quem era ou a sua família esconde isso de você? Então, a minha mãe, ela nunca deixou com que ele viesse se aproximar. E também ele nunca e, e veio atrás. Então, foi uma coisa, aquela coisa, tipo, criou-se dentro de mim uma resistência de dizer assim, eu não preciso dele. Pra que eu vou atrás dele? Não preciso de pai, não quero pai. Já tenho minha mãe, já tenho minha avó que já tenho. E depois que minha mãe casou, aí foi quando eu disse agora que eu não preciso mesmo. Já tenho aqui um pai. Aí, com 17 anos, nisso ele tinha anos atrás, negócio de um ano mais ou menos, ele tinha sofrido um acidente. O carro dele bateu lá, capotou, alguma coisa assim, e ele sofreu um traumatismo craniano, que a cabeça dele fundou, quase que morre ele. Aí quando eu vim conhecer ele, ele já não tava assim tão bem saudável mentalmente falando. Ficou com algumas sequelas, Ficou né? com uma sequela muito grave assim na mente dele, na cabeça dele. E tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Ele conheceu, falou comigo assim, e não tava bem. Mas ele conseguiu entender que era Não, você, ele, isso aí ele, tudo? ele sabia tudo, só que ele já tava assim numa fase onde já não respondia mais as coisas. Assim, quem respondia já pelas coisas dele já era a família, já tudo. Sim, Então, sim. assim, esse hoje, até hoje eu mando mensagem pra ele, entendeu? Ele responde. Só que ele ficou tipo especial, entendeu? Uhum, Não ficou aquela mente sã. sim. Então, tive a oportunidade de conhecê-lo. Pronto, aí voltei pra Maceió, aqui. Quando eu chego aqui em Maceió, é, o meu pai, ele tinha comprado um trailer. É justamente ali próximo da nossa igreja. Do outro lado, onde tem a caixa d'água, onde tem o retornozinho lá. Quando a gente sai da igreja, tem o retorno. Sim. Sinal, aí do outro lado tem uma caixa d'água. E ele comprou um trailer que tinha lá. Que era de um rapaz que ele tinha um barzinho lá. Ele foi e comprou. Disse: Ó, eu vou comprar aquele trailer. Eu tô querendo colocar você lá pra trabalhar. Ficar No lá caso, só pra você entender, fica ali na Via Expressa, né? na Via Na Via Expressa. Expressa, né? Quase do outro lado da igreja. Aí, no retorno mesmo. Aí ele disse: Ó, tô comprando esse trailer. Eu vou deixar você tomando de conta. Tá um barzinho lá, vender cerveja, tirar gosto, essas coisas. Aí eu disse, oxi, meu amigo, pode deixar comigo. O cara que já bebia, o cara que já fumava, e agora você vai trabalhar onde tem tudo isso, aquilo que, Né. aquilo que eu gostava de fazer, disse, pode deixar comigo. Só que eu voltei de Garanhuns muito violento, muito mal, muito mal, um cara com muito ódio no coração, cara que era muito periculoso, assim, em malícia com as pessoas, em maldade com as pessoas. E olhar para as pessoas e dizer: Oxe, isso aí, se morrer agora, se não tô nem aí. Tinha vontade de matar pessoas, era o desejo do meu coração. Por isso que quando você falou no começo, e quando você chegou na igreja pela primeira vez e eu lhe recepcionei, e você lembra disso até hoje, me emocionei porque eu sei quem eu era lá atrás, mano. E eu sei o que Jesus fez na minha vida. O ódio que ele tirou e o amor que ele colocou. Que o cara que odiava pessoas, o cara que tratava as pessoas mal, hoje é um cara que recepciona as pessoas da melhor maneira. E Deus trabalhou isso na minha vida. Então, quando eu voltei de Garanhuns pra cá e meu pai me deu essa oportunidade de trabalhar, eu disse: Oxi, você embora. Então, eu andava armado, tinha um revólver dentro do bar, que eu ficava lá Doido pra usar, né? e eu tinha lá e era a minha vontade era usar o revólver em alguém. Então, pra você ter uma ideia de como o camarada era, em uma semana, 8 dias, eu peguei 3 brigas com 3 pessoas diferentes.
Pessoas que chegavam lá no bar, começavam a gritar, começavam a aloprar, começavam a falar alto. Fazia isso daí, vai ter que apanhar. Então era briga. No outro dia era briga de novo. No outro dia era briga. Então, fui me tornando um cara muito violento. Um cara já era violento, já fui só adquirindo mais experiência em cima disso. E com o revólver na cintura, né? Aí eu me achava o super homem. Aí conheci uma galera que mexia com reggae e fazia eventos de reggae. Tinha uma galera que promovia DJ, essas coisas de DJ, de reggae. Aí eu disse, rapaz, esse negócio aí dá certo, vou botar um DJ aqui pra tocar. Então, mano, Inclusive tem até um vídeo aí, né? tem A gente um... pode até lançar esse vídeo aí, Eduardo. Depois vídeo coloca esse vídeo aí, um podcast que eu fiz em 2006. Enquanto isso aí, vamos tomando um cafezinho aqui. Vamos. Pega o seu aí também. Valeu. Me diga como foi que você começou a gostar de reggae, já que você veio de lá, de Pernambuco para cá, da terra que não é tão forte como nós, alagoanos. Pô, velho, foi através da letra do Bob Marley. Uma letra que só fala de paz, de união, sem racismo, sem preconceito. Aquela letra entrou e bateu no meu coração como uma estaca, foi e ficou até hoje. E o reggae é tudo de bom, é diferente, velho. Nós estamos falando aqui com o Jefferson, aqui do lado. Quando foi esse ano desse vídeo aí que Esse passou? vídeo aí, mano, foi em 2006. 2006. A galera aí, a gente tinha uma afinidade muito com os caras do reggae aí. Isso era um evento que tava rolando, tava patrocinando. Então, no meu bar, eu fazia eventos de reggae. Final de semana, no sábado, a gente levava caixa de som, contratava um DJ e ele levava pra lá pra fazer um reggae. Inclusive os vizinhos de lá, todo mundo me odiava, porque era um barulho de som, de caixa de som. Final de semana, o pessoal Era barulho de tiro, era barulho de briga. Assim, eu tenho uma dívida muito grande com aquele bairro do Antares. E por isso que Deus me colocou ali, uma igreja no Antares. Porque eu tô tendo a oportunidade hoje de escrever uma nova história. E chegou já assim receber alguém dessa mesma época lá na Tem na várias, igreja? tem várias pessoas, inclusive a irmã Teresa. A irmã Teresa. Sim. Ela trabalhou comigo lá E no foi? bar. Ela servia lá no bar comigo. Você tem ideia. E tem inúmeras pessoas que me conhecem de lá que era da época do bar. Várias pessoas. Hoje eu paro assim pra olhar e disse, caramba, esse cara naquela época bebia comigo. Cara, hoje tá aqui na igreja. Então assim, tem sido momentos maravilhosos ver essa galera lá. Mas voltando lá pro testemunho, né? Então a gente começou a fazer um movimento de reggae. Muito conhecido na época em Maceió. A galera, todo mundo conhecia o bar do reggae. Peguei o trailer todo, pintei das cores da Jamaica. Fiz uma coberta com meu pai. Então... Mas tava fumando maconha nesse tempo ou não? Então, como eu disse, eu fumava, mas não era geralmente o cara que curte, não é... Então, existia lá... Mas geralmente a galera que curte assim, os um cara reggae mesmo, ia, né? O cara os cara vendiam maconha lá, os cara faziam, mas assim, como eu falei, curtia mais o som, né? não era algo, a maconha não era algo que me chamava muita atenção, que dizia, ah, caramba, isso aqui, o negócio era bebida. Foi o que quase me destruiu, foi a bebida. Então, até nisso Deus ele preservou minha vida, porque quando eu fumava maconha eu não conseguia ficar sobre o efeito. Não conseguia. E na época eu ficava com raiva desse caramba, porque eu tô fumando e não fico como os caras ficam. E Deus, até nisso Deus guardou minha vida, mano. Sou muito grato a Deus. Obrigado, Senhor. Então, existiu esse momento de reggae lá, esse movimento, a galera, DJ, uma coisa e outra, só que todo evento que tinha lá acontecia uma situação diferente. Era briga, era tiro. Até chegar um momento que mataram um cara lá no bar. Era por volta de 3 horas da manhã. Servindo assim, tinha muita gente, mano. Muita gente, assim. E eu e meu pai dentro do trailer, servindo o pessoal. Tem algumas pessoas trabalhando pra gente. E de repente a gente escutou muito tiro.
Pá, 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 pá. A gente se abaixou. Nisso, meu pai militar com o revólver dele e eu também. Eu não era nada, mas eu tinha o meu porque eu era adiantado. A gente pegou aqui porque a gente não sabia de onde tava vindo os tiros. Se abaixou e quando a gente olhou, assim, mais ou menos uns 5 metros na frente, um cara deitado no chão, já morto, já. E a galera correu pra um lado, correu pro outro, foi-se embora, não sei o que. E dali em diante, o bar do reggae, ele deu uma caída, porque era muito violento lá. O negócio lá era muito violento. E depois de morte, né? É. Aí a galera deu uma caída. Aí foi onde minha vida já começou a mudar. E nesse período todo, tu ainda não tinha tido contato Não, nenhum, assim, mano. com igreja, sobre Não. Jesus, Cristo, nada. Jesus era aquilo bem distante, Deus era aquilo bem distante. Você não tem uma religião definida, Jesus é aquilo bem distante. Ah, eu creio em Deus, creio, eu sou filho de Deus. Todo mundo diz, sou filho de Deus. E pra mim tava de boa ali. E só que, o que acontece? Eu vivia dentro desse bar. Eu não ia nem pra casa, mano. Eu só ia pra casa às vezes no final de semana. Às vezes. Dormia lá dentro. Dormia lá dentro e arrumava confusão com pessoas. Pessoas queriam me pegar. Aí eu queria pegar pessoas e andava armado. Andava dando tiro pra cima e pra baixo. E só que tem um porém. Todas as vezes que eu fechava o bar, eu dormia num espaço. Essa mesa aqui ainda é larga. Eu acho que era mais ou menos a metade dessa mesa. Onde eu dormia. Era o espaço que eu tinha pra dormir. Eu dormia ali. Quando eu me deitava ali, ficava olhando assim. Caramba, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu sentia que faltava alguma coisa dentro de mim. Só não sabia lhe dizer o que. Só não sabia dizer, é isso ou aquilo que tá faltando. Porque eu tinha bebida, eu tinha o cigarro, eu tinha mulheres, tinha muitas mulheres que no dia que eu quisesse assim, dizer assim, hoje eu vou dormir, vou chamar fulano, vou chamar cicrana. Eu tinha opções e sabe que no mundo, o homem hoje em dia, cara, quanto mais mulher tem no mundo, se acha o garanhão. Eu me achava aquilo Mas ali, ó. sempre falta alguma coisa, né? Mas eu sabia que É que faltava. nem acho que foi Douglas Gonçalves do Jesus Cop que ele falou. É como assim, nosso formato, nossa alma, nosso coração, ele tem um formato e lá só encaixa Jesus. Não Uhum, encaixa mais ninguém. Mas você vai tentando colocar o dinheiro, não dá. fama, mulher, Não bebida, preenche. mas não preenche e nada se encaixa. Mas quando você realmente tem um encontro com Jesus, um encontro com Deus, é onde tudo começa a fazer sentido. É Às vezes, verdade. é como você tava relatando aí, né? Você tava lá, poxa, eu tenho tudo, tô trabalhando no lugar exato que eu queria, que aqui eu vou Uhum, poder manter o meu vício, né? isso. Mas mesmo assim, quando você deitava a cabeça no travesseiro, você sentia falta de algo. Isso. E, como eu disse, de tudo tinha, mas faltava algo. Só que, uma vez ou outra eu olhava assim e dizia, vontade de ir na igreja. Do nada, eu pegava assim, dia de domingo, ia pra uma igreja, Universal, um exemplo. Sem não ter ninguém conhecido nem Mano, nada. sem ninguém, mano. Vou hoje na igreja, e pegava e ia. Não falava pra ninguém, voltava. Não entendia o que eu queria, eu não entendia. Eu sei que eu ia porque eu queria É o alguma Espírito Santo coisa, mas eu trabalhando ali, né? não entendia nada. E nessa época, foi uma época em 2006, o ano foi 2006. Tive assim uma oportunidade. Eu tinha um mano que bebia lá comigo, um brother meu, o nome dele é Thiago. Ele tinha uma irmã, ele tinha não, ele tem uma irmã que todo sábado ela passava com a galera de jovens. Eu dizia, oxi, pra onde é que essa galera vai? Essas meninas tão bonitinhas, será que elas estão indo pra onde? E ficava de olho, né? Conhecia ela, ela sempre passava por lá, comprava biscoito lá no bar. Aí outro dia eu fui e perguntei, vocês vão pra onde, rapaz? Todo sábado, não sei o quê. Aí lá a gente vai pra igreja, não sei o quê. Você não vai um dia, qualquer dia desse? Mano, mas era muito ruim, mano. Não sei nem como foi que ela teve, assim, a coragem, foi o Espírito Santo, né? Porque eu era um cara que todo mundo no bairro me odiava, mano. Todo mundo me O odiava Espírito ali. Santo dá essa ousadia, né? Isso.
E ela foi e disse, por que você não vai lá fazer uma visita? Eu disse, eu vou, qualquer dia desse eu vou. Só que eu olhava assim, eu disse, poxa, tem muita menina bonita ali, né? Vai que dá certo ali, né? Aí, certo dia, ela mais uma vez convidou, disse, eu vou fazer uma visita lá. Aí eu fui pra igreja. Mano, quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto algo da forma que eu vi lá. Ver jovens, tipo, pulando, dançando, se alegrando, sem estar bêbado, sem estar alombrado, sem estar sob efeito de álcool, sob efeito de drogas. Porque eu entendi o quê? Pra mim estar feliz, eu precisava estar bêbado. A galera que vive no mundo, quando um filho nasce, o que é que eles fazem? Eles correm pra beber. Ganhou aniversariante. Corre pra beber. Tudo é motivo de Né? comemoração pra beber, né? Isso. Então, no mundo a ideia é essa. Eu deixei de ir pra muitos aniversários familiares, pra festa, porque não tinha bebida. Porque na minha família, mesmo aqueles que não são cristãos, né? Vamos dizer assim. Mas quando tinha uma festa, alguma coisa assim, eles também não colocavam bebidas. Aí, vai ter aniversário em tal canto. Eu não ia. Porque a visão era, vai ser chato, vai ser um negócio morgado, não tem como se divertir. Isso. Então, assim, a minha esposa ia, meu filho ia, minha mãe ia, todo mundo ia. Às vezes eu deixava até eles na porta, pegava o carro, cadê ele? Vai ficar, não. Aí ele vai resolver uma coisa. Não, eu ia pra casa. Mas Porque eu só encontrava felicidade se eu tivesse. Eu podia estar em casa sozinho. Por exemplo, eu tava em casa sozinho, mas se eu fosse fumar maconha ou se eu fosse beber, pra mim é como uma alegria tivesse naquilo, meu irmão. Então é uma visão totalmente distorcida, né? O pessoal pensa que o cristão é um povo morgado, ao contrário, é o povo mais feliz. Isso. É o povo mais feliz desse mundo. Aí, quando eu cheguei lá, mano, que eu vi aquela galera pulando. Disse, não, mano, tem alguma coisa estranha nessa galera. O que é que essa galera tomou aí? O que é que essa galera bebeu? O que é que essa galera fumou pra poder estar assim? Porque, como eu disse, eu só entendi a felicidade através da droga, através da bebida, através de alguma coisa que fosse me motivar. E eu fiquei analisando aquela galera, eu fiquei olhando pra eles. Poxa, pera aí, mano. A galera tá pulando. Aí daqui a pouco, acaba a música da celebração, começa a adoração. Aquela mesma galera que tava pulando, aquela mesma galera já começa a se ajoelhar. Chorar. Disse, mano, por que essa galera já tá chorando aí, velho? Não tô entendendo nada aqui. Esses caras é doido, mano. Esses crentes aí é tudo biruta. E chorando, chorando. E de repente eu olho. Disse, não, mano. Tem alguma coisa aqui diferente. Tem alguma coisa aqui que eu preciso viver isso, mano. Eu preciso disso daí. Eu preciso dessa mesma vibe que essa galera tá vivendo. Eu preciso experimentar isso. Disse, não. Poxa, aqui é o meu lugar, velho. Começar a andar nessa parada aqui. Não é bonito, tem umas meninas bonitinhas ali, então por aqui tá bom. E o coração começava a queimar, só que eu não entendia o que era. Aí o que acontece? Aí os cultos era domingo. Eu bebia o domingo todo. Fumava. Dava uma cadeira de cigarro no bolso e uma pastilha house no outro. Quando era noite ia pra igreja. Muitas das vezes eu fui pra igreja bêbado, mano. Muitas das vezes eu fui pra igreja com cigarro no bolso. Chegava lá e ouvia aquilo ali, achava aquilo muito massa, aquela vibe, aquilo. Mas continuava, quando voltava, saía da igreja e ia beber de novo, ia fumar. Passava a semana todinha fazendo tudo aquilo que eu fazia de errado. Chegava no outro domingo, aí eu não ia, já ia no próximo. Mas quando eu tinha uma oportunidade, eu ia. Resumindo, mano. Eu fui pra um show de reggae lá no Jaraguá. Eu e um brother meu, um amigo meu. Aí nesse dia, um DJ que tocava pra mim lá no bar, tava trabalhando de DJ nesse show. E quando chegou lá, ele, como tinha credencial, uma coisa e outra, ele foi, vem pra cá, Jeff, não sei o que, fica aqui com a gente. E comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar drogas lá dentro. E assim, tudo de grátis, mano, de graça, assim.
pessoas que eu nunca tinha visto chegavam assim, ó, fuma aí, mano. Ah, mano, toma aí. Os caras pensavam que, como eu tava com o DJ, pensava que eu era da banda, alguma coisa. Os caras, mano, fuma aí, fuma aí, bebe aí. Eu digo, oxe, aqui tá bom demais, mano. Tudo de graça, sem conhecer, eu não tava entendendo nada, mano. Sei que a galera tava, toma Meu aí, irmão, bebe aí. ó, isso daí é aquela coisa, Jeff, aquilo que você paga, né? Tipo como um vício. Quando você pensa em sair, que Deus começa a agir, o inimigo começa a te dar de graça. Mano, foi algo assim, surreal, porque eu ia no banheiro, os caras estavam usando alguma coisa, os caras, ei, toma aí, mano, tu é o cara lá, né? Tava aí, não sei o que, usa aí. Aí chegava no canto, os caras, ei, toma aí. E eu sei que eu cheguei em casa assim, mano, muito loucão. Isso era do sábado pro domingo. Cheguei em casa muito louco, muito loucão. Dormi. Quando eu acordei assim, a parte da tarde, eu acordei assim numa ressaca. Uma ressaca, mano, assim que fora de série. Fora de série mesmo. Porque não era uma ressaca natural, assim, tipo, você bebeu muito, no outro dia você tá com vontade de tomar água, essas coisas. Era uma ressaca espiritual. Uma vergonha. Você tá ligado? Tipo, você tá fazendo algo de errado e alguém te expõe assim diante de todo mundo, Sim. eita, começa a te apontar ali. Olha, o Eliabe, olha, fulano, olha, tá vendo, tá vendo? Então, eu comecei a me envergonhar do que eu tava fazendo. E foi onde eu tive o primeiro contato com o Espírito Santo, que eu entendi que o Espírito Santo tava falando comigo. E eu senti ele falar assim no meu coração: o que é que você tá fazendo na sua vida? Você tá procurando uma melhora, você tá andando na igreja, mas continua fazendo a mesma coisa, continua vivendo do mesmo jeito. Mano, assim, foi uma vergonha que eu sozinho dentro do meu quarto. Parecia que eu tava assim num Big Brother, onde todo mundo tava olhando minha vida. E assim, eu disse assim, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais essa vida pra mim. A partir de hoje eu não quero mais beber, a partir de hoje eu não quero mais fumar. A minha vida agora vai ser outra. Eu falei assim sozinho, eu e Deus. Deus, eu quero viver o que tu tem pra minha vida. E até então, eu indo para os cultos, a palavra tava entrando. Tava sendo plantada no meu coração. Eu poderia não estar entendendo ali, mas a palavra tava sendo plantada no meu Sim. coração. E quando ela começou a dar frutos, foi nesse dia. O Espírito Santo começou. E eu disse assim, não, mano, a partir de hoje, minha vida mudou. De hoje, eu sou uma nova pessoa. Eu falando pra mim mesmo. Só que quando eu saí de lá, fui pro bar no outro dia trabalhar. Só que tinha algo dentro de mim que mudou. Algo que. O vício do cigarro não era nem o vício, era o costume. Tipo, quem fuma, tomou um copinho de café, ele já dá logo vontade de acender o cigarro. Tomou um copo de água, já dá logo vontade de acender o cigarro. Botou um confeito na boca, já acende o cigarro. Então o costume vinha. Só que a vontade ela tinha cessado, mano. Diante de Deus, assim, foi algo que eu não sei explicar. Se eu chegasse pra uma pessoa hoje e dizer assim, mano, você que bebe, você que fuma, você que usa drogas, se você orar, Deus vai fazer com que a sua vontade passe de imediato. Eu não sei se vai funcionar com aquela pessoa, eu sei que comigo Para funcionou. que Deus tenha os seus meios, né? Então tem pessoas que pode ser desse jeito, tem pessoas que... Então, o costume vinha, mas não tinha mais vontade de fumar, não tinha mais vontade de beber. Então, eu trabalhando dentro do bar, a galera que ia pra lá beber comigo já começou a se afastar. Indo pra um lado pro outro. Então começou a galera se saindo. O que é que acontece? Eu dentro do bar comecei a buscar o Senhor. Comecei a orar. Comecei a frequentar a igreja fielmente. E assim a minha vida foi mudando, mano. Foi mudando assim. Oxi, não quero mais não esse negócio não, velho. De bar isso não dá pra mim mais não, mano. Oxi, não dá certo eu ser cristão e tá dentro de um bar, vendendo cerveja, destruindo a vida de outras pessoas.
Não, quero não. O que acontece? Eu fechava o bar, quando dava 8 horas, já começava a fechar o bar já. Ligava a caixa de som bem grandona com as músicas do Kleber Lucas. Meu irmão, meu pai chegava lá e ficava muito bravo comigo. Rapaz, você agora, depois de negócio de crente, como é que vai ser o bar Naquele aí? tempo ainda dava pra ouvir Kleber Lucas, né? Naquele tempo o Kleber Lucas era... Hoje em dia, infelizmente, né? É. Mas Kleber Lucas, Diante do Trono, Trazendo a Arca. Mano, foi as músicas que marcaram minha vida na época. E eu desligava, fechava o bar e aumentava o som. E daqui a pouco chegava meu pai bravo. Rapaz, fechou o bar, não sei o que. E não, porque tava sem movimento, não sei o que. Aí passou os dias assim, ele olhou, aí ele alugou um bar. Alugou um bar não, alugou um mercadinho lá perto de casa. Ele disse, ó, não dá certo aqui mais não. Vamos lá pro mercadinho, fique por lá. Tá muito bonzinho, né? Ele, vamos pra lá, dá pra você ficar aqui não. Eu disse, ô Jesus, obrigado, senhor. Mano, dali em diante, aquele cara que era um mau elemento, aquele cara que era um drogado, aquele cara que era um viciado em bebidas, aquele cara que era um cara que vivia fazendo sexo fora do casamento, aquele cara, assim, teve uma mudança, assim, radical na minha vida. Quando Jesus, ele entrou, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele mudou minha vida. Aí, inclusive, essa moça que me levou hoje, ela é pastora e eu sou muito grato a ela. Um dia eu escutar esse podcast, assim, pastora Surama, pastor Ricardo. E, assim, me educar, assim, de uma forma muito sábia. E me acolheram. Porque o cara que eu era, você olhasse pra um cara e dizer, poxa, esse cara aí, dá certo não, mano. Mas eles olharam pra mim, então, assim, muito obrigado pelo que vocês fizeram na minha vida. Sou muito grato a Deus. E que Deus possa retribuir 1000 vezes mais na vida de vocês. E em 2006, tive a oportunidade... Em 2007, tive a oportunidade de ir para um retiro de carnaval. Foi onde eu vi, assim, pessoas falando em língua. Eu disse, não, mano, eu quero isso pra minha vida. Aí, mais um mês depois, eu me batizei nas águas. E aí foi onde eu entendi essa palavra que eu li no começo. E o Senhor, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. E ele me constituiu profeta às nações. Eu disse, Deus, se essa palavra é verdade, Senhor, se essa palavra é verdade, eu quero que o Senhor me use para alcançar outras pessoas, para alcançar vidas igual a minha que era lá atrás. Mano, e Deus ele usa. Mano, Deus ele usa. A partir do momento que você se dispõe, ele usa. Deus ele não está interessado num cara que seja um cara que saiba falar bem, um cara que tenha formação acadêmica, que seja doutor, que seja... Não, ele está interessado num cara que esteja disposto a servir ao Senhor. Um cara que tenha disposição. E isso eu falo porque eu sou testemunha viva do que Deus fez. Um cara que lá atrás, um cara que pisava na cabeça de pessoas desmaiada, um cara que vivia fazendo as coisas erradas, começou a pregar o evangelho para pessoas, começou a pregar o evangelho de Jesus para outras pessoas e pessoas se renderam. Mano, assim, foi algo maravilhoso assim conhecer esse Jesus, porque a forma que o diabo me usava lá atrás, na realidade, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Só que nós devemos orar a Deus para saber a forma que ele quer levar. Se a gente não usar o nosso propósito para Deus, o diabo ele vai fazer com que a gente use para ele. É por isso que até, às vezes, eu até comentei com a minha esposa, né? A gente fazia tanto esforço para as coisas do mundo. Perdia, digamos, a madrugada toda acordado para no outro dia ter que trabalhar de virote, várias noites. Ah, vamos para tal canto, vamos embora. Tô precisando disso, vamos lá. Vamos resolver uma parada ali, vamos embora. Então, assim, quando eu entrei para os caminhos do Senhor, eu disse, da mesma forma que eu fazia lá pro mundo, tava sempre na disposição, como você falou. Aqui eu tenho que estar mais. Isso. Porque às vezes nós estamos dispostos a fazer tanta maldade
quando a gente tá no mundo, mas quando a gente entra pros caminhos do Senhor, parece que, não, agora eu vou ficar só sentadinho aqui, agora eu quero ficar só na casa. Não, meu irmão. É justamente isso que o Mano Jeff falou aqui conosco. Se você era uma pessoa que usava toda a habilidade que você tinha para as coisas do mundo, você vai usar agora essas habilidades para o reino de Deus, para que isso possa vir a avançar cada vez mais para frente. Então, assim, meu irmão, seu testemunho é muito forte, cara. Por isso que eu falei que quando você falou um pouco, eu disse, meu irmão, eu preciso conhecer mais, porque aqui eu vi como a gente abordou aquela parte, né, com relação do início. Uhum. Muitas mães estão passando por isso, né? Você teve uma criação, querendo ou não, dentro de tudo isso. Mas você vê, quando você teve Deus, o próprio Senhor, você aceitou Ele, e Ele foi a sua referência, vamos dizer assim, como de pai, né? Isso. Que é que a palavra diz, o pai nos adotou, né? Tem até aquele louvor, né? O pai me adotou, né? Eu era órfão, você deixou de ser órfão, meu irmão. Então tudo aquilo ali que você fazia de errado, tudo ali que você queria fazer com as suas próprias mãos, o Senhor, Ele foi lhe ensinando, Ele foi lhe conduzindo, e hoje tá aí. É prova disso, meu irmão. Amém. Como eu falei, né? Hoje eu carrego um título de diácono. Diácono. Eu falei e eu falo, eu fico emocionado ao citar isso, porque hoje eu tenho esse título, um cara que não era ninguém lá atrás, cara que veio de uma família muito humilde, cara que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Deixa eu só falar algo que Deus me lembrou aqui no meu coração. Nessa época que eu tava em Garanhuns, que eu falei pra você que eu tava lavando um carro, a gente foi lavar um carro na casa de uma cliente, de uma mulher. Eu e um amigo meu que hoje ele já não tá mais conosco, faleceu. E a gente lavando um carro lá, ela foi e parou um pouquinho, aí disse bem assim, ó, pessoal, dá uma paradinha aí e vem aqui. E quando chego lá na mesa redonda, ela senta aí os dois, aí a gente sentou, ela pegou uma poncheira de suco, colocou lá, pegou uns 4 pão com queijo, sanduíchezinho e colocou lá na mesa lá. Mano, eu olhei assim, eu olhei assim e falei pra mim mesmo, eu disse, Deus, só queria um dia só queria um dia ter condições de ter isso na minha casa. Só Uma queria coisa tão um dia, simples, né? mano. Ali, naquela época, aquilo pra mim era tudo. Pão com queijo. Ah, Deus, só queria um dia eu ter uma casinha, ter condições de comprar de ter um suco desse e ter um pãozinho com queijo. Então, pra você ter a ideia de como a minha mente era, eu não tinha perspectiva nenhuma, mano. De vida, de ser alguém, de ter uma profissão. Perspectiva nenhuma, nenhuma, nenhuma. E quando eu conheci Jesus, ele me mostrou que eu posso tudo, mano, naquele que me fortalece. Amém, meu irmão. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que o melhor de Deus eu posso ter. Quando eu me coloco na posição, quando eu quero viver aquilo que Deus tem pra minha vida, porque a palavra diz que o Senhor tem o melhor dessa terra pra mim, mano. Ele tem o melhor. E talvez você que está em casa, talvez você está assistindo, talvez você esteja passando por uma dificuldade, por uma situação difícil. Mano, se coloca na posição, se coloca, ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Essa é a palavra, não é eu que estou falando, não é o Jeff que está falando. É a palavra do Senhor que diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. Então, ora ao Senhor, não desanime, não ande, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça, que Deus ele vai fazer da mesma forma que ele fez comigo. Ele realizou um sonho de ter um sanduíche, ter um suco. Hoje eu posso ter muito mais do que isso. Talvez você não tenha nenhuma perspectiva de vida, mas o Senhor Jesus ele vai te dar sonhos. O sonho do Eliabe era aqui, o podcast Quarto Secreto. Era o sonho, Deus colocou no coração dele. E Deus realizou.
mas porque Deus realizou, porque também ele se posicionou. Ele não ficou apenas esperando cair do céu. Ele correu atrás, ele orou, ele buscou, ele pagou o preço. Então, seja fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará. Amém, meu irmão. Então é isso aí, pessoal. Eu ia até falar aqui pro Jeff das considerações finais, mas eu acho que essa palavra que ele deu agora por último já foi fechando aqui com chave de ouro, meu irmão. Amém. Eu quero agradecer, meu irmão. Oh, Agradecer aqui glória a Deus. pela sua presença, né? Amém. Venha mais vezes Amém. aqui no Quarto Secreto. Você é sempre bem-vindo. Você tá estreando hoje nesse cenário aqui, né? Que honra. Vocês pra mim. acho que vocês já acompanham, a gente já percebeu aí que a gente mudou o Ficou cenário muito- aqui, estamos de casa Ficou nova. muito top, mano. E escolhemos aqui o cara certo pra gente iniciar o nosso podcast. E eu quero agradecer você também por ter ficado conosco até esse momento. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. E desde já eu já peço pra você, deixa aquele like lá, curte, comenta, compartilhe, se inscreve no nosso canal, ative os sininhos, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais outras pessoas. Então assim, como você foi abençoado, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Você pode também compartilhar esse vídeo com algum amigo, amiga sua, em que nesse momento está passando por uma situação parecida, a qual o Jeff conviveu, a qual nós falamos aqui. Envie para essa pessoa e diz: meu amigo, olha só que eu estou enviando aí, assiste esse vídeo, olha esse testemunho do que Deus tem feito na vida desse rapaz, na vida do Jeff. Não desanima, acredita, se posicione, que Deus também vai fazer isso na tua vida. Então seja bênção, seja um canal de bênção para outras pessoas. Eu quero te agradecer, eu conto com vocês aqui na próxima segunda. Continua aqui para ver, não perder nenhuma novidade. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.